Olá, boa tarde. O nosso trabalho é um relato de caso, no qual o tema é cirurgia de aumento de coroa clínica sem retalho. O meu grupo ele é composto por mim, Beatriz Fontana, por Igor Barcelos e Luma Nicole. E o nosso professor orientador é o Cristiano Pascoal. Espero que todos gostem do nosso trabalho. O aumento de coroa clínica é uma técnica cirúrgica que tem como objetivo corrigir o contorno gengival, otimizando sempre o sorriso do paciente. Tratando-se de um procedimento que está sendo muito procurado pelos pacientes em busca da estética dental. Então, para se ter uma estética gengival harmoniosa, é usado como referência os entes gengivais. O que são os entes gengivais? São os pontos mais apicais da margem gengival de cada dente. Então, partindo-se da referência de que os dentes homólogos têm que ter dentes do mesmo nível e os incisivos laterais superiores têm que ser centralizados e mais baixos que os incisivos centrais e caninos superiores, que por sua vez estão no mesmo nível e um pouco distalizados em relação ao centro da face dos dentes. Então, existem duas opções de cirurgia de aumento de coroa clínica. A que é realizada com retalho e a que é realizada sem retalho. As duas modalidades podem haver a necessidade de, após a gengivoplastia, precisar de ser realizado uma osteoplastia para recuperar todo o espaço de inserção supracrestal, que tem uma distância em média de 3 milímetros. Então, a técnica de aumento de coroa clínica com retalho, ela é realizada a gengivoplastia e logo em seguida é feito um retalho que é descolado totalmente. E a osteoplastia é realizada para se ter a recuperação do espaço da inserção supracrestal. Então, para finalizar, é executada suturas para estabilizar o retalho. E já na técnica de aumento de coroa clínica sem retalho, é realizada a gengivoplastia e logo em seguida a osteoplastia. Então, a osteoplastia ela é executada no interior do sulco gengival que foi criado, por meio de microcinzéis ou por pontas de ultrassom específica, sem descolamento do retalho. Então, o objetivo do nosso trabalho é analisar os métodos cirúrgicos da cirurgia de aumento de coroa clínica que são ideais para cada paciente, visando sempre a estética e a funcionalidade dental. Então, para isso, é necessário verificar as necessidades específicas de cada paciente individualmente, tendo sempre em vista a vantagem e a desvantagem de cada técnica. E entrará em discussão a importância de se ter os dentes gengivais harmônicos para um sorriso mais harmonioso através da apresentação do relato de caso clínico, onde foi realizado o aumento de coroa clínica sem retalho. Na nossa revisão de literatura, o primeiro tema que iremos abordar é aumento de coroa clínica. Segundo Andrade, 2015, o alongamento coronário é um procedimento que pode envolver ou não técnicas cirúrgicas e que tem como principal objetivo aumentar o tamanho da coroa clínica, assim como devolver a estética, a forma e a função às arcadas dentárias. E de acordo com Conceição 2002, são indicações de aumento de coroa clínica, dentes com coroa clínica ou anatômica curta, hiperplasia gengivais, invasão de espaço biológico ocasionada por fratura ou cárie. O segundo tema que vamos abordar é o espaço de inserção supracrestal. Segundo Gibson, 2018, o espaço de inserção supracrestal é um termo clínico comumente usado para descrever as dimensões variáveis ápico-coronais dos tecidos supracrestais. Os tecidos supracrestais inseridos são histologicamente compostos do epitélio juncional e inserção do tecido conjuntivo supracrestal. E segundo Cohen, 1962,
O espaço de inserção supracrestal é essencial para a aderência do epitélio juncional e da inserção conjuntiva ao dente. A invasão desse espaço acarreta a migração e a reorganização mais apical dos tecidos gengivais supracrestais. E o nosso terceiro e último tema que iremos abordar é cirurgia de aumento de coroa clínica. Segundo Friseira, 2018, o aumento de coroa clínica com remoção de tecido ósseo está indicado quando houver invasão ou alteração do espaço biológico, preparos dentários com altura insuficiente, dentes curtos ou assimetrias gengivais com envolvimento ósseo. E segundo Stipe, em 2019, realizaram um estudo com o objetivo de avaliar e estabelecer 2 parâmetros clínicos: a posição e a relação do zenite gengival dos incisivos laterais em relação aos caninos e incisivos centrais. Após a análise, os autores observaram o nível do zênite dos incisivos laterais em relação à posição do zênite dos incisivos centrais e caninos, se encontrava cerca de 1 milímetro no sentido coronal. Os autores afirmam que estes dados podem ser utilizados como referência para procedimento de aumento de coroa clínica ou recobrimento radicular. O nosso relato de caso é a paciente LFPDJ, feminina, 51 anos, negra. Sua queixa principal, abre aspas, não gosto dos meus dentes curtos desse jeito. Tenho vergonha de sorrir, fecha aspas. Sem comorbidades, não faz uso de nenhum medicamento regularmente. Nessa imagem, nós podemos observar o sorriso da paciente, onde verificamos que os dentes têm um formato quadrado e não possuem muita forma. E como ela mesma disse na queixa principal, ela sente vergonha do seu sorriso, que tem uns dentes muito curtos. Então, para proporcionar à paciente um sorriso harmônico, que ela tenha de volta essa vontade de sorrir, foi decidido trabalhar nos dentes de canino a canino superior, que são os que mais aparecem no sorriso. Após as anestesias indicadas para o procedimento, que foram as anestesias alveolar superior anterior e anestesia alveolar superior média, foi realizada uma sondagem com uma sonda milimetrada PCP número 15, possibilitando a verificação da distância da margem gengival à junção cemento-esmalte, para que possamos fazer uma análise da quantidade de tecido mole que teria que ser removido. Nesta imagem, podemos observar que há 2 milímetros de excesso gengival, no qual deve ser removido. Logo após foram demarcados os zênites gengivais, de acordo com o que diz a literatura, assim definindo uma nova posição na margem gengival. E a gengivoplastia foi realizada com uma lâmina 15C Swan Morton e seguiu o contorno da junção cemento-esmalte, preservando a ponta das papilas. Nessa imagem, conseguimos ver o tecido em excesso que foi removido com uma cureta de Gracie 5 e 6. E após remover esse excesso, foi analisado o contorno gengival para verificar se estava de acordo com o que foi planejado para esse procedimento. Logo após a retirada do excesso de gengiva, seguimos para uma nova sondagem, para verificar a manutenção ou não do espaço supracrestal em cada dente, que no caso são 3 milímetros. E com isso foi aferida a quantidade de tecido ósseo a ser retirada para mantermos esses 3 milímetros de inserção supracrestal. Nas regiões onde a distância biológica não havia sido preservada, foi executada uma osteoplastia com um microcinzel de Oshbein, que foi essencial para fazermos uma cirurgia sem retalho. Com um microcinzel de Oshbein, foi debridado o osso até se obter um espaço supracrestal ideal, que é de 3 milímetros. Bom, nessa etapa do procedimento, foi realizada a verificação com a sonda milimetrada para ver se a quantidade de osso retirada foi suficiente para que obtivéssemos o espaço de inserção supracrestal. Se foi obtido, é dada continuidade ao procedimento,
repetindo o mesmo em todos os dentes que foi realizada a osteoplastia. Nessa imagem, podemos observar um lado onde o procedimento foi concluído e o outro lado sem nenhuma alteração. E é clara a diferença entre ambos os lados, onde podemos observar que foi respeitado o contorno dos dentes juntamente com os pontos dos zênites gengivais. Após a finalização do procedimento, foi aplicada uma compressão suave com uma gaze umedecida em solução fisiológica por 5 minutos, para estancamento do sangue, Por se tratar de um procedimento sem deslocamento de retalho, não houve necessidade de se fazer suturas para a estabilização do tecido. E esse resultado da foto foi o resultado do pós-imediato, onde já se pode observar um novo formato dado aos dentes da paciente. Essa imagem é o resultado do pós-cirúrgico de 6 meses do procedimento, onde podemos observar que conseguimos manter a saúde, a estética e a função dos dentes da paciente, na qual ficou muito satisfeita com o resultado. Agora eu vou falar um pouco sobre os resultados e as discussões do nosso caso. Antes de qualquer procedimento, é imprescindível que se faça um bom planejamento do caso para saber qual a melhor opção para cada paciente, observando sempre os prós e os contras de cada. Nesse caso, foi optado por um aumento de coroa clínica sem retalho para a menor comorbidade da paciente ao pós-operatório, proporcionando a ela uma melhor recuperação. O procedimento realizado seguiu todos os passos corretamente para um bom resultado e uma correta harmonia gengival. E no caso apresentado no trabalho, a paciente possuía coroas clínicas curtas, apresentando, portanto, a indicação para esse procedimento, no qual Friseira e colaboradores em 2018 disseram que o aumento de coroa clínica com remoção de tecido ósseo, ele pode ser indicado sempre que houver dentes com coroas clínicas curtas ou assimétricas. E em 2015, Andrade disse que o principal objetivo do aumento de coroa clínica é devolver a estética, a forma e a função às arcadas dentárias. E isso foi possível observar após a realização do aumento de coroa clínica sem retalho realizado na paciente. E com isso, a paciente apresentou um alto grau de satisfação com o resultado associado a uma intervenção minimamente invasiva. E com um bom planejamento, como dissemos anteriormente, que é imprescindível em todo caso, e uma boa execução do caso, foi possível observar que os 3 milímetros de inserção supracrestral, que foi o termo proposto por Jepsen e colaboradores em 2018, ele foi mantido, resultando um contorno gengival adequado. Agora eu vou falar as conclusões do nosso trabalho. Após a revisão de literatura e relato de caso clínico, podemos concluir, dentro das limitações do trabalho, que o procedimento de aumento de coroa clínica sem retalho apresentou resultados estéticos satisfatórios, tanto do ponto de vista profissional, pois foi seguido todos os parâmetros propostos, mantendo os zênites e preservando as papilas, quanto percebido pela satisfação da paciente, que teve um pós-operatório bom e sem intercorrências. E também o procedimento de aumento de coroa clínica sem retalho se mostrou uma intervenção minimamente invasiva com baixo desconforto pós-operatório. E com o procedimento realizado, foi possível entregar à paciente um sorriso harmônico e agradável, permitindo com que ela tivesse um pós-operatório bom e um novo sorriso. Essas são as nossas referências, na qual utilizamos para a realização do nosso trabalho. Bom, muito obrigada pela atenção de todos até aqui. Esse foi o nosso trabalho, esperamos que tenham gostado.
Até mais!